galera, beleza? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira, trazendo tudo o que rolou na rodada de ontem da NBA, tá bom? Separei aqui os principais destaques de cada jogo para a gente comentar, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, começando aqui com a vitória do Philadelphia 76ers para cima do Cleveland Cavaliers por 118-109. Vamos lá. No primeiro quarto, o Philadelphia teve 6 minutos iniciais muito bons, né? O time escolheu muito bem os seus arremessos, defendeu muito bem, conseguiu forçar muitas tijoladas por parte do Cleveland Cavaliers. E tendo um Joel Embiid muito produtivo, Philadelphia conseguiu abrir uma boa vantagem, né? O Tyrese Maxey, inclusive, também foi muito bem no contra-ataque. Philadelphia foi muito bem nos 6 minutos iniciais. Nos 6 minutos finais, o Sixers deu uma queda de produção. O Cleveland começou a achar algumas boas bolas. Donovan Mitchell, o próprio Garland apareceu bem em alguns momentos. E nos 2 minutos finais, Philadelphia cometeu muitos turnovers e o Cleveland conseguiu encostar, porém o Sixers ainda levou 4 pontos de vantagem para o segundo quarto. No segundo quarto, o Cleveland se aproveitou de mais turnovers do Philadelphia. O Sixers cuidou muito mal da bola no segundo período e depois de meter um run de 11-4, o Cleveland conseguiu assumir a liderança. O Caris LeVert veio muito bem do banco, conseguiu produzir muito bem, foram 14 pontos para ele no primeiro tempo e muito graças a ele, ao LeVert, o Cleveland conseguiu fechar o primeiro tempo vencendo por 5 pontos. No terceiro período, o Donovan Mitchell iniciou bem pra caramba, iniciou muito bem e aliado a ótimas posses defensivas, o Cleveland conseguiu abrir 13 pontos de vantagem em 3 minutos. Depois de um timeout pedido pelo Doc Rivers, o Philadelphia se acertou na defesa, conseguiu defender melhor. O próprio Joel Embiid foi muito importante para conter as infiltrações do Cavaliers. E no ataque, tendo um James Harden mais produtivo, o Philadelphia conseguiu reassumir a liderança aos 5 minutos. Só que, novamente, o Sixers começou a cometer muito turnover, cara. Cometeu muito turnover, errou demais. O Cleveland se aproveitou. O próprio Darius Garland conseguiu engatar uma boa sequência. Foram 3 cestas seguidas. E o Cleveland voltou a liderar aos 2 minutos. Só que Philadelphia contra-atacou bem nas últimas posses. E depois de uma bola de 3 do Jordan Yang, no estouro do relógio, Philadelphia conseguiu fechar o terceiro período na frente. E aí chegamos no quarto período. O quarto período começou com uma trocação entre LeVert e James Harden. Os dois trocaram cestas, até que, a partir dos 8 minutos, o Sixers conseguiu se impor na defesa, se impôs muito bem na defesa e conseguiu abrir 7 pontos de vantagem aos 5 minutos. O Joel Embiid, mesmo pendurado de faltas, conseguiu ter um ótimo desempenho dos dois lados da quadra e, tendo um ótimo contra-ataque, Philadelphia conseguiu segurar a vantagem até o final e garantiu a sua 46ª vitória na temporada e sua 6ª vitória seguida. Já Cleveland chegou à marca de 28 derrotas. Destaques da partida pelo lado do Sixers, Joel Embiid, com 36 pontos, 18 rebotes e 4 bloqueios, foi o grande nome da partida. Pelo lado do Cleveland, cabe destacar Caris LeVert com 24 pontos, tá bom? Falando agora sobre a vitória do Miami Heat para cima do Memphis Grizzlies por 138-119. Bom, Jimmy Butler teve muito volume no primeiro tempo, ele conseguiu inclusive forçar muitas faltas, foi muito para além do lance livre e tendo o Miami Heat chutando muito bem no perímetro, o Heat conseguiu fechar o primeiro tempo com 12 pontos de vantagem. No terceiro quarto, o Memphis não conseguiu reagir e o Miami seguiu muito produtivo no ataque e depois de meter 42
pontos no terceiro período, o jogo simplesmente acabou. O Miami abriu uma vantagem que o Memphis não conseguiu chegar perto de encostar no quarto período, e o Heat fechou o jogo com a sua 38ª vitória. Já Memphis chegou à 27ª derrota na temporada. Destaques da partida, o trio do Miami Heat, né? Jimmy Butler meteu 23 pontos, Bam Adebayo meteu 26 e Tyler Herro meteu 24 pontos. Sacramento Kings encarou o Chicago Bulls e em um grande duelo entre DeMar DeRozan e De'Aaron Fox, o Sacramento conseguiu vencer no final por 117-114. No primeiro tempo, o DeMar DeRozan teve um ótimo desempenho, foram 17 pontos marcados, e tendo um bom auxílio vindo do banco, o Chicago Bulls conseguiu levar 10 pontos de vantagem para o intervalo. Chicago não voltou bem do intervalo, o terceiro período do Bulls foi bem mal, e o Sacramento Kings conseguiu se aproveitar. De'Aaron Fox, Domantas Sabonis e principalmente Malik Monk conseguiram ter uma ótima produção e Sacramento virou o jogo. E no quarto período, depois de um duelo, depois de uma trocação muito boa entre DeRozan e De'Aaron Fox, o armador do Sacramento Kings conseguiu vencer o jogo para a sua equipe, metendo um belíssimo game winner no clutch time. No final, Sacramento garantiu sua 41ª vitória na temporada e Chicago sua 37ª derrota. Destaques da partida, DeRozan e Fox, né? De'Aaron Fox meteu 32 pontos e DeRozan 33. Houston Rockets encarou Los Angeles Lakers e, se aproveitando da ausência de Anthony Davis, Houston conseguiu vencer por 114-110. Vamos lá. Sem ter o AD, que foi poupado pelo Lakers, é importante dizer que o Anthony Davis não jogou, não foi por conta de lesão, ele não jogou porque o Lakers não quis, foi opção do Lakers. Sem ter o Anthony Davis, o Lakers acabou sendo dominado no garrafão, né? O Lakers não conseguiu se impor dentro do garrafão, não conseguiu ter um bom desempenho defensivo, e tendo o Kevin Porter Jr. deitando para cima da defesa do Lakers, o Houston conseguiu fechar o primeiro tempo vencendo por 14 pontos. No segundo tempo, o Lakers até que conseguiu produzir bem, Austin Reeves teve uma boa produção, Malik Beasley também, só que sem ter um Anthony Davis e tendo um DeAndre Russell queimando muita bola, inclusive o DeAndre Russell foi muito mal no segundo tempo, ele ficou 0 de 6 no perímetro, o Lakers acabou não conseguindo buscar a diferença, até porque o Houston conseguiu administrar bem a vantagem, né? O Houston não deixou o Lakers engatar muitas runs. Então, por conta disso, o Lakers acabou saindo com a sua 36ª derrota e Houston garantiu sua 17ª vitória. Destaque da partida foi Kevin Porter Jr. com 27 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. E fica aqui o alerta para o Los Angeles Lakers, né? Não dá para poupar o Anthony Davis. Simplesmente não dá. Sem ter o LeBron, meu parceiro, o AD tem que jogar o máximo possível, né? E esse jogo contra o Houston serviu para lembrar o Lakers disso. Boston Celtics encarou o Minnesota Timberwolves e, em um jogo apertado, Boston conseguiu vencer por 104-102. Vamos lá. No primeiro tempo, tivemos um jogo muito pau a pau, né? De um lado, o Anthony Edwards teve um ótimo volume, foram 18 pontos marcados. E do outro, Boston teve, além da dupla Tatum e Brown vindo bem, o Malcolm Brogdon também entregou muito vindo do banco. E Celtics conseguiu ir para o intervalo com uma pequena vantagem. No terceiro período, o Celtics foi muito bem na defesa, conseguiu desacelerar bem o ataque do Minnesota, e com Al Horford e Derrick White aparecendo bem no perímetro, Celtics conseguiu abrir 6 pontos de vantagem. E no quarto período, apesar do Minnesota ter pressionado, Jaylen Brown assumiu o ataque do time, meteu 15 pontos e garantiu a 48ª vitória para o Boston Celtics, enquanto Minnesota chegou à 35ª derrota e agora fica com campanha neutra. São 35 vitórias e 35 derrotas. Destaque da partida foi
Jaylen Brown com 35 pontos e 10 rebotes. Dallas Mavericks encarou o San Antonio Spurs e mesmo fazendo de tudo para entregar o jogo, o Dallas ainda conseguiu vencer por 137-128. Vamos lá. Ainda sem Luka Doncic e sem Kyrie Irving, Kobe, a Reggie Bullock, Christian Wood e Josh Green produzirem, né, entregarem pontuação no ataque, né? Os três tiveram um bom volume, conseguiram pontuar bem, só que defensivamente o Dallas cometeu muitos erros e cedeu simplesmente 62 pontos para o Spurs no primeiro tempo e, como consequência, foi para o intervalo perdendo. No terceiro período, Keldon Johnson teve um excelente volume e fez com que San Antonio abrisse 6 pontos de vantagem. E aí chegamos no quarto período. Bom, o Dallas teve uma boa produção no quarto período, conseguiu entregar muito no ataque e chegou no segundo final da partida vencendo por 2 pontos. É só, né, matar o relógio, né? Só que em uma reposição de bola, faltando 1 segundo para terminar o jogo, o Max Kleber simplesmente joga a bola para fora. Exatamente, ele foi tentar conectar um passe com o Christian Wood, que estava na outra ponta da quadra, e ele simplesmente jogou a bola para fora. Como consequência, San Antonio teve mais uma posse, o Spurs fez o Dallas pagar pela cagada, porque conectou uma ponte aérea com o Keldon Johnson, e o jogo foi para a prorrogação. Mas a sorte favorece às vezes, né, a sorte favorece o merdeiro, né? O merdeiro, às vezes, é sortudo. E foi o que aconteceu, porque mesmo cometendo uma cagada monumental no final do quarto período, o Dallas conseguiu ser bem superior no overtime. Christian Wood e Reggie Bullock brilharam no ataque e o time conseguiu a vitória, apesar de ter feito de tudo para perder, né? Dallas conseguiu sua 35ª vitória, deixa de ter campanha negativa, enquanto San Antonio chegou à sua 51ª derrota na temporada. Destaques do jogo: pelo lado do Dallas, cabe destacar Christian Wood, com 28 pontos e 13 rebotes. Pelo lado do San Antonio, Keldon Johnson com 27 pontos. E para fechar, vamos falar sobre o grande jogo da rodada de ontem, que foi Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, jogo onde o Clippers se aproveitou do mando de quadra e venceu por 134-126. Vamos lá! No primeiro quarto, o Golden State teve um ótimo início, né? Os 4 minutos iniciais foram totalmente dominados pelo Golden State, só que a partir daí o Clippers conseguiu reagir, né? O time conseguiu defender muito bem, forçou muitos turnovers, capitalizou bem em cima desses turnovers e depois de meter uma run de 10-2, o time assumiu a liderança. Nos 5 minutos finais, vimos uma trocação de cestas muito legal entre Kawhi Leonard e Stephen Curry. Os dois trocaram muitas bolas, até que o Kawhi conseguiu fazer com que o Clippers fechasse o primeiro quarto, vencendo por 5 pontos. No segundo quarto, Jordan Poole veio muito bem do banco e em 3 minutos colocou o Golden State na liderança. O banco do Clippers também veio bem, né? O banco do Clippers teve uma ótima produção, principalmente o Terrence Mann, que foi muito bem na transição. E o Clippers conseguiu chegar no minuto final vencendo por 8 pontos de vantagem. O Curry, juntamente com o Klay Thompson, esquentaram na reta final, engataram ali uma 5ª marcha, só que o Clippers ainda conseguiu ir para o intervalo na frente. E aí chegamos no terceiro período. No terceiro período, o Curry voltou muito quente do intervalo, né? Teve uma ótima produção e com 21 pontos marcados, botou o Clippers contra a parede. Só que, tendo um Eric Gordon vindo bem do banco e um Paul George também aparecendo mais, o Clippers ainda conseguiu fechar o terceiro período com 6 pontos de vantagem. E aí, vamos para o quarto final.
O Curry teve que dar uma descansada, mas isso não fez muito bem para o Golden State, porque sem ter o Stephen Curry, o ataque do Warriors foi muito pouco produtivo, o Clippers se aproveitou e conseguiu abrir uma ótima vantagem. O Curry voltou e fez o Golden State encostar, só que o domínio do Clippers nos rebotes acabou fazendo muita diferença. O Clippers dominou completamente os rebotes, o Golden State não conseguia pegar nem rebote defensivo e nem rebote ofensivo, e se aproveitando de todas essas posses extras que teve por conta desses rebotes, o Clippers conseguiu chegar no minuto final com 13 pontos na frente. Paul George e Kawhi apareceram muito bem e Los Angeles conseguiu fechar o jogo com a sua 37ª vitória, enquanto o Golden State teve sua 34ª derrota. Destaques da partida: pelo lado do Clippers, Kawhi Leonard com 30 pontos e Paul George com 24 foram os grandes destaques do time. Cabe destacar também o ótimo desempenho do banco do Clippers, que entregou 44 pontos. Pelo lado do Golden State, Stephen Curry, né? O Curry meteu simplesmente 50 pontos nesse jogo e teve um aproveitamento superior a 70% nos arremessos. Mas, mesmo assim, o Golden State Warriors não conseguiu vencer, né, cara? Realmente deve ser muito frustrante você chegar no vestiário tendo metido 50 pontos com o aproveitamento que teve e perder o jogo. Realmente eu imagino que o Curry não deve ter tido uma noite de sono muito boa, né? Cabe destacar também, galera, a arbitragem desse jogo, que foi bem ruim, né? Eu falei na análise que eu fiz desse jogo hoje de madrugada e volto a falar. A arbitragem quis roubar a cena do jogo, né? Tivemos um jogo fantástico e a arbitragem fez de tudo para estragar, né? Realmente lamentável a arbitragem da NBA. Mas bom, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou dos jogos. Comenta aqui. Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no canal para não perder nada que rola no mundo da NBA. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu e confira todos os jogos dessa temporada maravilhosa. E é isso, galera. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.